Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ele é aquele que nos sustém dia após dia. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, porque tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, ele se torna como uma rocha inabalável, né? Porque a sua confiança não está nele, ele deposita a sua confiança na rocha, a qual estamos alicerçados, como um homem prudente que cavou sobre a areia até encontrar a rocha e ali construiu, edificou a sua casa, né, através do exercício constante da fé. E ainda que o rio venha e com a sua força de muitas águas, não é possível de derrubar a casa. Já o insensato é aquele que constrói sobre a areia, e quando vem a força das águas, grande é a queda. Sabemos que atualmente ele está provando através do fogo. Temos que ser o bom sal da terra, do qual, se o sal se tornar insípido, perde a sua propriedade. Para nada serve a não ser para ser lançado no chão e ser pisado. Lembrai-vos da mulher de Ló, que resolveu voltar atrás, que retrocedeu, do qual ele diz que sua alma não tem prazer nestes. A Bíblia diz: o Deus desta era perversa cegou-lhes o entendimento para que não vejam o Evangelho, a revelação, a glória do Deus vivo. Jesus revela a quem o quer, né? Sabemos, ele mesmo disse: não escolhi eu vós 12, e um de vós é um diabo. Ele se revelou àqueles que tinham compromisso e interesse para com ele, aqueles que perseveraram, né? Como o caso de Pedro, que até mesmo o negando 3 vezes antes que o galo cante, ele ainda lhe concedeu a oportunidade, e quando eles foram revestidos do poder e autoridade com a ascensão de Cristo, outro advogado enviado pelo Deus Altíssimo em nome de Cristo, do qual eles foram revestidos, e dias de Pentecostes, como foram vistos como línguas que repartidas de fogo, e foram batizados, e ali estavam anunciando com poder e autoridade, estavam com o batismo da justiça, o batismo de fogo, o mesmo que Jesus, através em Sião, naquele espetáculo, ele foi batizado. O Pai o batizou, o batismo de justiça, de fogo, do qual ele despojou todos os principados e as autoridades. Jesus glorifica ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Deus, que não revelaste estas coisas aos sábios, ocultaste dos sábios e revelaste às criancinhas, porque assim lhe aprove, ó Pai, a sabedoria justificada pelos filhos. Assim ele revela a quem o quer, ele revela aquele que ele sabe que não hão de o trair, aqueles que perseveram, e não segundo aqueles que dão um beijo, o ósculo santo da traição, são traidores na fé, do qual Paulo dizia que sentia desgosto, né, daqueles que tão rápido estavam afastando da pura devoção de Cristo, como ele disse: temam, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir, e vós tão rápido afasteis da pura devoção de Cristo. Os incrédulos, aqueles que voltam à cegueira,
que voltam às trevas. A Bíblia diz que o estado destes se torna pior do que o primeiro, por conta da casa, aqueles espíritos imundos que outrora saíram, encontra a casa limpa e adornada e volta com outros 7 piores. Assim muitos são os que estão na cegueira, destituídos da glória de Deus, estão como um sepulcro caiado, como Jesus ensina. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Muitos são aqueles que chegarão naquele dia, aquela hora que somente o Pai sabe, e estarão nus, porque fazem as suas vestes, confeccionam por teias de aranhas, da quais acham que são possíveis de cobrir a sua nudez, mas está estampado publicamente a sua nudez, o seu vexame, o seu opróbrio, porque chegarão a ele e ele dirá: onde estão as suas vestes nupciais? E não terão respostas, assim como quando ele pediu para que os discípulos vigiassem com ele, e Jesus chegou e eles estavam em profundo sono devido às trevas. Como podiam justificar diante dele se ele pediu para que vigiassem e eles estavam dormindo? Assim muitos são os que dormem. Filhinhos, não dormis, já é chegada a derradeira hora. Eis que venho sem demora, assim diz o Senhor. É necessário estar vigilantes em oração sem cessar, anunciando a verdade, anunciando aquilo que a ordenança é: ide, anunciai o Evangelho a todos os povos e nações, assim como ele diz que era necessário outra vez anunciar o Evangelho, porque muitos são os que atravessam os oceanos e fazem muitas vezes mais filhos do diabo do que vós, porque anunciam aquilo que não é libertador, que não cura, porque suas palavras são bajuladoras, são mentirosas, não adianta nada, não tem valor nenhum real, não tem peso nenhum na balança. A Bíblia diz: examinai os espíritos, examinai as profecias, examinai se os espíritos procedem de Deus. E muitos são os que falam em seu nome, mas estão cheios de tudo quanto é imundícia, estão cheios de espíritos enganadores, espíritos do erro, espíritos zombadores, espíritos de inveja, de facções, de divisões, brigas, Da onde procede todas essas imundícias? Não é do vosso interior, não é do vosso coração? Como podeis falar coisas boas, estando com o interior como um sepulcro caiado? Mas Deus é aquele que revela o interior, Ele é aquele que, através do Espírito Santo, aquele que tem um dom de justiça, revela um intento da mente e do coração. Ainda que não tenham mais o Espírito Santo, tem um pneuma que Deus ainda está lhes concedendo, e o Espírito Santo, aquele mesmo que nos ensina, é o mesmo que sonda o intento da mente e do coração de cada um. Assim nós perseveramos, porque tornamos a própria justiça de Deus como pedras vivas, edifício do Deus vivo, e em espírito e em verdade julgamos, e apresentamos as nossas orações a Jesus Cristo, e Ele é aquele que tudo executa, Ele é aquele que vê a sinceridade, Ele é aquele que nos coloca na balança juntamente com aqueles que nos insultam, que levantam em vão, aqueles que se levantam com palavras destituídas de sabedoria, do qual nem nos convém responder segundo a sua sabedoria, sabedoria perversa,
né, dos poderosos desta era perversa, da qual já vai desvanecendo, porque a sabedoria dos sábios é loucura para Deus, e ele os apanha em suas próprias astúcias. Mas nós perseveramos humilde, como Jesus disse, sede mansos e humilde de coração, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, daquele que segue segundo as concupiscências da carne, as lascívias, segundo a concupiscência dos olhos, né, segundo tudo quanto é espécie de imundícia, da qual são impossíveis de os salvar, doutrinas meramente humanas, tradições humanas, impossíveis de os salvar, e ainda tem desencaminhado a muitos, e por isso recai o sangue sobre as suas próprias cabeças. Suas más atitudes estão sempre diante dos seus olhos, e os seus olhos, que deveriam ser luz, não são possíveis de iluminar os caminhos, porque já estão em trevas novamente, já não têm a visão, estão cambaleantes, como aqueles sentinelas que bebem o vinho da ira do cordeiro, e acabam ficando cambaleantes, já não vigiam. Em vão vigia o sentinela se não for o Senhor, em vão edifica os construtores se o Senhor não for aquele que edifica a cidade. E muitos estão destituídos da glória de Deus, para que não vejam. Na verdade, não tem que crer. Na verdade, quando estão destituídos da glória de Deus, ficam incrédulos, para que recebam a sua recompensa, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que do alto ele ri, ele daqueles que zombam, ele ri com desprezo, daqueles que um dia alcançaram pela fé a verdade, do qual ele disse: vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda desencaminham aqueles que estavam prestes a entrar. Vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo, e não movem um dedo para ajudá-los. E em mais um dia perseverantes, com a visão do alto, alcançando a graça, a sabedoria, gloriando antes nas nossas fraquezas, porque quando estamos fracos é que somos fortes. Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta dia após dia, porque muito é a confusão, muito é a mente cauterizada, a qual surgiram muitos os falsos, que ensinam doutrinas meramente humanas. Muitos são os zombadores que dizem que estão cheios de alegria, mas é como um vinagre que Jesus ali reprovou ao beber aquela mistura que tinham para lhe oferecer. Já ele tem o vinho novo, e nós como odres novos, porque muitos os que tomam o vinho velho, dizem: este é bom, e acabam como odres velhos, e quando se recebe o vinho novo, se rompe. Já aqueles que perseveram como odres novos, ministros de uma nova aliança, e recebendo o vinho novo, são os que perseveram, são aqueles que agradam a Deus e que herdarão o reino dos céus. Aqueles que declaram publicamente todos os dias que o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do qual nós seguimos, o nosso marido espiritual, do qual aquele que faz a vontade dele é o irmão, é a irmã em Jesus Cristo, pela unidade da fé, e a mãe, da qual a nossa mãe é livre, é do alto,
será a mulher virtuosa, que é a coroa para o seu esposo, tamanha honra. Aqueles que perseverarem até o fim, que ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. E além do irmão, ele é um amigo na diversidade. Todo aquele que permanece com aquilo que Deus disse: este é meu filho amado, em que me compraz fazei tudo o que ele disser. Assim como o primeiro milagre da bodas de Caná, quando ali ele pede aqueles que ali estavam para encher as 6 talhas, e ele assim procede, ele disse: aqueles que fazem a vontade do Filho são amigos. Ele disse: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas já vos chamo de amigo, pois tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim, a glória de Deus é ocultar, né, as coisas dos homens, e a dos homens é revelar as coisas de Deus. Tudo só é possível através daquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, Jesus Cristo, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos com o coração contrito e arrependido, na humildade que é a dependência. Dependemos dele para tudo, consultamos o Espírito, que é a verdade, porque somente ouvindo as advertências do Espírito Santo e andando as acatando, é que se persevera na verdade. Estes são os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. Aqueles como um culto de ação de graças, as suas atitudes, né, são um culto de ação de graças. Atitudes agradáveis diante as narinas de Deus. Não se entristece o Espírito Santo, porque aqueles que estão destituídos da glória de Deus entristece o Espírito Santo, envolve-se em muitas atitudes, né, das quais, com entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal. Ninguém pode se produzir bons frutos por si mesmo, somente através do elo da perfeição, do qual nós o seguimos dia após dia, rompendo de fé em fé, porque assim como o homem que tem o seu espírito expirado, porque ninguém consegue retê-lo, senão aquele que tem o controle, aquele que lhe concedeu o pneuma, o fôlego de vida, se expira e está morto o corpo, assim é a fé sem as obras de justiça, que só são possíveis através do elo da perfeição. E ele disse: pensa que vim trazer paz sobre a terra? Vim trazer fogo, dissensão. De agora em diante, numa casa que há 5, será 3 contra 2, 2 contra 3, nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, filho contra pai, porque ele diz, né, assim como Paulo nos diz, não há comunhão de luz com trevas, de incrédulo com credo, de Cristo com Belial, de injustiça com justiça. Aqueles que perseveram segundo a justiça, não há comunhão. Pode 2 pessoas chegarem a um só lugar se estiverem sem acordo? Vigiai, não andais com os incrédulos, com os descrentes, para que não sejais influenciados. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai daqueles que andam segundo as suas próprias imaginações, da qual Deus permite que eles creem em suas próprias mentiras, para colher aquilo que plantaram segundo a carne, porque aquele que é carnal e colhe as suas próprias concupiscências da carne, colhe a sua própria corrupção. Mas aquele que é espiritual, ele semeia segundo o Espírito, e alguns colherão 30, outros 60, outros 100 por 1. Aqueles que perseveram operando os dons irrevogáveis, aquele que nos concede diversidade de ministérios
e de dons que é dado pelo mesmo Espírito e exerce e os opera segundo o amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis. E em mais um dia na perseverança, vigiai e orai sem cessar. Porque os dias são maus, dias de apostasia, dias de esfriamento, dias de cegueira, aonde muitos estão destituídos da glória de Deus. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.